Passado, o Wilson talvez tenha feito a melhor temporada dele. Mas esse ano ele teve, não uma recaída, mas andou oscilando um pouco, José Roberto Leite. Boa noite, amigo da Globo. Será que foi porque trocou o D? Passou do Mendonça? Essas coisas realmente podem, né, ter algum fundamento. Mas ele é um árbitro que tem um bom preparo atlético, que foi considerado o melhor teste físico da Confederação Brasileira de Futebol. Estamos vendo aí a imagem dele. E é um árbitro que procura aplicar a regra, às vezes, até com certo preciosismo. Mas é um bom árbitro. Espero que ele faça um bom trabalho. Muito bem, estamos por conta agora do Wilson Souza de Mendonça para o início da partida no estádio do Pacaembu. Mais uma noite extremamente agradável em São Paulo, 18 graus a temperatura agora. Fazia calor de manhã, virou o tempo, caiu uma chuva muito forte na capital paulista. Complicou um pouco o trânsito, mas a chuva foi por volta das 3 horas da tarde. Então o horário de pico do trânsito, né, horário do rush, não teve muito problema não, com exceção daqueles de todo dia, né, os acidentes e tal. Mas a cidade viveu um dia até diferente. E agora à noite, muita gente esperando o Pacaembu lotado, mas não acontece a lotação do Pacaembu não. De qualquer forma, a presença do público para acompanhar mais este clássico do futebol brasileiro. Já dou uma passada nos resultados da rodada para você. O Vasco vai dar o pontapé de início. Neste momento autoriza o Wilson Souza de Mendonça, bola rolando. Está valendo, começa pela 25ª rodada do Brasileiro. Corinthians e Vasco no estádio do Pacaembu. E clássico, em jogo já decidiu até campeonato mundial, o primeiro mundial disputado no Brasil, mundial da FIFA, que o Corinthians acabou levando a melhor nos pênaltis. Aí a primeira falta sobre o Claudemir. Carlos Alberto vai lá. Você viu que o Rafael Moura chegou atropelando o Claudemir. Levantamento na ponta esquerda, foi muito forte para o Ramon. A bola foi tocada pelo Marcelo Matos e vai saindo em lateral. Aí o Ramon. O Vasco joga hoje com 2 meias de ofício, o Moraes e o Ramon, exemplo do Corinthians, porém sacrifica um atacante para formar esse meio campo com 2 jogadores de criação e ofensivos, né? O Corinthians tem 2 meias também, o Carlos Alberto e o Roger. Aí você vê o trabalho do Diego. Devolveu no Ramon, tentou o chute e a bolinha já está pintando aí na tela da Globo. Tem gol acontecendo em mais esta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começou às 8h30, o Goiás estava vencendo por 2-0, mas Michel diminui agora para o Atlético Paranaense, faz 2 para o Goiás, 1 para o Furacão. Jogo no Serra Dourada em Goiânia, este começou às 8h30. Wilson Mendonça marcando a falta lá pela ponta esquerda. Desde a arrancada do Roger, como chegou o Andrade e fez a falta no Roger. Roger que disse essa semana que espera, enfim, decolar com a camisa de titular do Corinthians. Ele vai para a cobrança da falta. Marinho está na grande área. Betão também, levantamento. Chegou lá atrás o Igor para fazer o corte. Aí a bola vai caindo, sobra com o Betão. Tenta virar na ponta esquerda para o Roger. Ele já domina, Magrão passou pedindo, ele fez o cruzamento. Rafael Moura dominou, girou, bateu travado pelo Igor. O Igor foi preciso na marcação e aí a bola fica com o Moraes. Adianta bem o time, o Marcelo Matos tentou sair jogando, mas o árbitro parou e marcou a falta. Bom, nós tivemos hoje um jogo na jogada do Rafael Moura mais uma vez, e o Igor como dá o bote certinho, né? E aí uma falta do Marcelo Matos. E o juiz marcou e parou o jogo quando o Vasco tentava sair jogando. Ali o Emerson Leão, desde que chegou ao Corinthians, o time entrou nos eixos, especialmente do ponto de vista defensivo, né? Há 4 partidas pelo Brasileiro que o Corinthians não sofre gols. E o Renato ali no seu momento de fé, de concentração, é um terço que está ali na mão do Renato Portaluppi. Mas eu dizia, a rodada começou à tarde, em função do feriado Farroupilha. O Grêmio jogou à tarde, olha o Grêmio, 13ª vitória, 4-0 sobre a Ponte Preta, que entrou na zona do rebaixamento por sua vez. O Grêmio é vice-líder a 1 ponto do São Paulo. 2 agora, né, que o São Paulo está empatando. O Figueirense venceu o Internacional agora há pouco por 1-0. Gol do Marquinhos Paraná. O Inter vai caindo para 4º com a bola rolando na Vila Belmiro. O Botafogo venceu há pouco o Juventude por 2-1. Juninho e Reinaldo fizeram os gols do Botafogo e Cristiano o gol do Juventude. E o Paraná venceu o Fortaleza, Leonardo e Peter, os gols do Paraná. O Fortaleza segue na zona do rebaixamento com 23 pontos. Mais uma derrota na semana. Vai vendo os adversários se distanciarem na luta contra o rebaixamento. Aí o Andrade. Bola rolando agora às 10 da noite aqui no Pacaembu para Corinthians e Vasco. No Anacleto Campanella para São Caetano e o líder São Paulo. São Caetano com 27 pontos na zona de rebaixamento. Aí o Ramon dominando.
Arrumando para o Andrade, que chuta forte de fora da área, mas ficou marcado. Tentou jogada para o Jean. A antecipação do César foi boa. Aí a bola fica com o Moraes. Trabalha com o Diego na ponta esquerda. Vai o Carlos Alberto, chega no carrinho. Carlos Alberto, que é ídolo da torcida corintiana, especialmente por essa forma de jogar, né? Joga sempre com muita raça, às vezes até exagerando na dose. Outro jogo agora à noite na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Aí o Ramon dominando, tocando, boa bola para o Jean. Marcelo joga para escanteio. O Jean pegou muito bem, embora tenha escorregado, né? Ele que vive sempre as turras com a finalização. Aí eles se benzem a uma característica de vários jogadores. O mais famoso deles, o Romário, que sempre no primeiro lance do jogo, quando encaixava ou um passe ou um chute, ele fazia o sinal da cruz. Essa finalização foi treinada a exaustão essa semana em São Januário, né? Que o Vasco tem que acertar o pé. Vai o Ramon para fazer a cobrança do escanteio. Veja o levantamento, Marcelo foi lá, tirou. E a sobra do Diego, chegou chutando. Que foguete acertou o Diego, hein? Mas a bola foi pela linha de fundo. Isso que disse o Noronha é verdade mesmo. O Renato tem dito e disse ao longo da semana que o Vasco, nas contas da comissão técnica do Vasco, é o time que mais tem criado nos últimos jogos, porém tem feito poucos gols. Então botou todo mundo para treinar a finalização. E que de finalização ele entende, hein? Foram treinos mais longos do que o habitual, Luiz. Chegaram a ter 3 horas de duração. A respeito do Jean, este é o 9º jogo do Jean com a camisa do Vasco e até agora ele marcou apenas um gol. Jogada pela esquerda com o César, o lateral favorecendo o Corinthians. Aí chega o Amoroso. Já fez um golzinho exatamente contra o Vasco com a camisa do Corinthians. Agora ele não domina e a bola vai saindo em lateral. Há pouco eu falava sobre o Roger, né? O Roger também disse que ele não se considera um jogador chinelinho, que é uma expressão contemporânea para dominar aqueles jogadores que não gostam muito de treino e tal. Diz ele que não, que muito pelo contrário, que ele treina muito. E que ano passado a grande fase dele foi interrompida por uma condição séria, uma fratura que ele teve na perna, né? E que agora ele espera, enfim, com a confiança do Leão, ser um jogador a comandar o time do Corinthians. Aí o Jean tocando ali na direita para o Moraes. Ele chega e faz o domínio. Chega o Magrão jogando essa bola para fora. Magrão que chegou. Já fez um gol na Sul-Americana, um gol no Brasileiro, da vitória sobre o Paraná no último sábado. Aí você está vendo o Betão. E já caiu nas graças da torcida do Corinthians, também pela forma, pelo jeitão de jogar com muita raça. Digo isso porque o Magrão fez carreira defendendo o Palmeiras, né? Igor na trave! O Vasco chegou de novo, que bomba do Igor! A bola explodiu na trave do lado de dentro e foi sair lá do outro lado foi quase sair do outro lado em lateral. Observa lá. Que pancada, câmera lá dentro do gol para você, balança tudo. Acho que o treinamento está dando resultados, né? O Vasco está chutando de qualquer distância. E o treino não é só de pontaria, né? É também a possibilidade do chute. Da onde você pode estar. Às vezes o jogador não tem confiança para chutar, né? E o Roger não domina, a bola vai saindo em lateral. A rodada será completada amanhã com Flamengo e Cruzeiro no Maracanã e o Santa Cruz recebendo o Palmeiras no Recife. O Santa Cruz, lanterna que imagina o clima que o Recife está vivendo, né? Com os outros dois grandes entre os 4 primeiros da Série B estariam hoje subindo a Série A, e o outro grande na lanterninha, estão próximos da Série A. A torcida do Santa Cruz está tendo que aturar, evidentemente, os torcedores do Timbu, do Náutico e também do Leão, que é o Sport. Aí se mandando o César pela ponta esquerda. O Amoroso passou pedindo, ele tocou mal. Mesmo assim o Amoroso briga. Toca mal para trás. Quem chega para fazer o domínio é o Igor. Aí Andrade. Esse é o Claudemir. São os primeiros movimentos no Pacaembu. A virada do Claudemir foi estranha, né? Mas o Ramon volta para corrigir. Tocou mais atrás do Carnão. Na verdade o Paulão andou sendo titular. Aí o Jorge Luiz, o outro zagueiro titular na zaga do Vasco. E agora a falta do Ramon. A torcida corintiana grita muito. Ficou caído o Eduardo. Já chamado um dia de Eduardo Ratinho. E a falta do Ramon era para cartão amarelo esse lance, né? Não era para cartão amarelo, não. Eu acho uma forçada de barra do Ratinho. Aí o Roger caindo muito pela ponta esquerda. Rafael Moura pedindo. Ele tentou preparar para o cruzamento, não deu. O Andrade jogou para fora e escanteio favorecendo o time do Corinthians.
o primeiro para o Corinthians. Veja como vai chegar ali o Andrade na marcação. O Roger fez falta, né? Ele empurra as costas do jogador do Vasco. E ele mesmo vai para a cobrança do escanteio. Rafael Moura na área. Levantamento, Cássio ficou na dúvida. Agora passa por todo mundo e vai sobrar com o Magrão. Ele recebe pela direita, arrumou para o Carlos Alberto, a bola é boa. Tocou no Carlão e vai saindo em lateral, favorecendo o Corinthians. A disputa da bola na hora do escanteio. A bola vai sobrar com o Roger, ele esticou muito o pé, não alcançou. Aí foi para a dividida. O Wilson Mendonça está marcando tiro de meta, favorecendo o Vasco. Vamos ver essa dividida aí, olha. Igor e Roger. Acertou agora o Wilson Mendonça, né? Não, ele acertou. A bola foi tocada primeiro, o Roger saltou, voou um pouquinho e nada marcado. A Casa das Sete Mulheres, hoje, logo depois do futebol. O dia começou muito quente no esporte, com a vitória por 24 pontos de diferença da seleção do Brasil sobre a República Tcheca no Mundial de Basquete. Olha, o Jean recebeu na frente, vai para o fundo, e ele é muito rápido, chegou e arrumou o escanteio. O Brasil está classificado para as semifinais, joga amanhã contra a seleção da Austrália, 3h15 da tarde, ao vivo. Que vitória do basquete brasileiro hoje. Uma atuação impecável do time do Brasil. Aí você vê o zagueiro Carlão. E a cobrança do escanteio vai o Ramon. Veja que o Igor também está lá, o número 5, o Carlão é o número 4. A bola vem curtinha. Dominou o Moraes, fez o levantamento, o Carlão subiu. Marcelo tirou. Jean. Usando uma chuteira azul, Jean. Tocou muito forte à frente. Queria a falta do Marinho. E o Roger, ele está reclamando de algo que aconteceu lá na hora da cobrança do escanteio com o Wilson Souza de Mendonça. Você percebeu o problema, Red? Não, não percebi não. Também não. O Roger chegou, apontou para o assistente do outro lado. São duas opções. Alguma irregularidade que o assistente marcou e não viu, ou um fato ocorrido dentro de campo que chama a atenção para saber se o assistente vai, vamos dizer, mostrar o que aconteceu. Como ele não está com a bandeira em pé, vamos ver se segue na primeira paralisação, o que vai acontecer. Aí o César tocou na esquerda buscando o Amoroso. Dois reforços do Corinthians para esta parte final do Campeonato Brasileiro. César é aquele que foi do São Caetano, passou as últimas 6 temporadas atuando na Itália, no Lazio e também no Inter de Milão. Aí o Claudemir recebendo, botou à frente, boa bola para o Moraes. Moraes vai tentar fazer o cruzamento, ele faz o cruzamento para o Jean, chance do gol, a bola tocou na cabeça do Marcelo Matos. O Vasco começa muito bem e mesmo com o atacante de ofício, é o que diz o Renato, portanto são os jogadores que chegam, que se aproximam, o time segue criando, Noronha. Porque o time do Vasco reagiu à pressão do Corinthians. O Corinthians já sentiu que não dá para ir todo, porque o contra-ataque do Vasco é muito perigoso. O Vasco até agora, nesse momento, mais posse de bola do que o time do Corinthians. E você viu lá do alto do dirigível a imagem da finalização, ia na gaveta, a bola do Jean tocou na cabeça do Marcelo Matos, que agora está marcando ali o Igor. Mais um escanteio para o time do Vasco. O jogo é muito movimentado nesse começo. Veja o levantamento, a chance do Igor caiu. Vai saindo o Marcelo protegido para fazer a defesa. Está tendo trabalho o Marcelo. E o Vasco segue criando. Contra o Goiás no último sábado, o Vasco criou, foi um avalanche de oportunidades. Tudo bem que o Goiás teve chances claras de gol também. Fez até um bom jogo o Goiás, o jogo terminou empatado. Talvez até tenha sido um resultado justo pela valentia do Goiás. Mas o Vasco criou muitas oportunidades, né? E o Arley foi do Goiás, o goleiro do Goiás. Uma grande figura do jogo. Aí o Moraes tentando a devolução para o Jean. Sai jogando o Magrão. Esse é o estilo do Magrão, sai tocando, verticalizando, buscando já a jogada em progressão na direção do gol adversário. Eduardo, muito habilidoso. Revelação do Corinthians, passou o Amoroso. Ele tentou para o Amoroso, vai chegar chutando, bateu cruzado. Igor joga essa bola para fora. Agora não foi o Igor, foi o Amaral que chegou tocando essa bola para fora. Escanteio para o Corinthians. Veja, o Amoroso chegou chutando, chegou meio desequilibrado ali, né? Veja que o pé de apoio, ele perde um pouco o pé de apoio. Vai lá o Roger para fazer a cobrança de escanteio. Começa movimentado o jogo, o clássico desta noite pelo Brasileiro no Pacaembu. Roger levantando, Marinho subiu. Claudemir tirou na primeira trave. Aí Marcelo Matos. E agora?
Os jogadores do Corinthians reclamam de um pênalti no Carlos Alberto numa jogada com o Amaral. O Amaral está saindo, o Carlos Alberto também, na entrada da grande área, lá pelo lado esquerdo. Esse lance ali, observe lá. E aí, José Roberto Reis? Dois juntos, um empurrando o outro, nada marcado. Atuou bem o Wilson, estava em cima do lance. É a subida do Magrão, jogando lá na esquerda. Rafael Moura chega dominando. Os jogadores que estão em campo, Rafael Moura é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro com 6 gols. Carlos Alberto virando o jogo por Eduardo, ali à frente do Leão, gritando muito. Ele vai para cima da marcação do Diego, recebe o Roger, apertou na marcação o Amaral, aí ele vira o jogo mais atrás para o Betão, trabalha na esquerda com o César. Magrão tentou fazer o giro, levou a melhor. Lateral do Vasco. O Magrão errou o passe, segundo o assistente. O Magrão não concordou com a marcação, não. Luiz, esse gesto com a cabeça que ele fez agora é claro de discordância com ele mesmo, né? Esse na sequência. Como quem diz, pô, fiz a jogada errada. Diga. Agora há pouco, quando o Corinthians batia o escanteio, o Jean veio até a beira do gramado perguntar ao Renato Gaúcho: Renato, aquela bola que eu chutei ia no gol, não ia? O Renato falou: ia, mas o Marcelo tirou. Você foi bem. Aplaudiu o Jean. O Jean que está estreando hoje uma chuteira azul. Ele disse que é uma cor que traz sorte a ele, esperando que os gols voltem. Andrade trabalhando com o Claudemir. Levantamento para o Jean. Subiu bem para fazer o corte ali o Marinho. Jogando pelo meio, trabalhando com o Carlos Alberto. Levou, Amoroso pediu pela direita. Igor fez antecipação e cortou, foi muito bem. Aí o Roger, toque de letra, de calcanhar, meio de lado, de pé ali buscando o Eduardo. Aí o Amoroso devolveu muito forte para o Eduardo. Vai o Diego, domina e joga essa bola. Tentou chutar contra o corpo do jogador do Corinthians, o Eduardo Ratinho, mas errou de pontaria. Lateral para o Corinthians na direita, segue 0-0. Passamos de 16 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Bom jogo no Pacaembu. Carlos Alberto. E a bolinha pinta aí, tem gol acontecendo. E é gol do Serra Dourada, hein? O Furacão busca o empate. William, 2 para o Goiás, que vencia por 2-0, 2 para o Atlético. Com isso, o Goiás volta para a zona do rebaixamento com 30 pontos, o mesmo número de pontos da Ponte, que é logo o time que está logo ali acima, em 16º. Olha o cruzamento do Eduardo, muito forte. Ela vai sobrar lá do outro lado, para evitar a saída de bola. O Claudemir sai jogando para o time do Vasco. Mas era o Carlão lá do outro lado, um chutão para frente. Cortou o César, trabalhando com o Magrão. E o jogo para o Roger. Amoroso na ponta esquerda. Olha para ele muito forte, vai saindo em lateral. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. O Vasco vem para o Pacaembu na esperança de fazer jogos diferentes daqueles da Sul-Americana. César levou, Rafael Moura pedindo. Atrás tem o Roger, levantou para o Amoroso. Também o Claudemir ajeitou e saiu jogando. Jean vai receber em profundidade do Moraes. Aí o Jean dominando, chega bem o Roger, volta na marcação, joga essa bola para fora em lateral. Diz o toque do Moraes para ganhar do Carlos Alberto. Como é habilidoso o Moraes, né? Mas eu dizer do retrospecto do Vasco, o Vasco como visitante é o segundo time que mais venceu, em 50% de aproveitamento jogando fora de casa. Venceu a Ponte, o Santos, o Inter, o Flamengo e o Grêmio como visitante. 5 vitórias, né? 5 vitórias, entre eles o Grêmio, que é vice-líder, o Inter, que é 4º colocado, vitórias importantes. O Santos, que é o 3º colocado, venceu o 2º, 3º e 4º colocados, visitando o Vasco da Gama. Faz uma campanha muito forte. Fora de casa, dentro de casa, perdeu pontos preciosos, empatando. Recentemente contra a Ponte e o Goiás no último sábado, por exemplo.
do Vasco para fazer a cobrança, o Claudemir. Demorou um pouquinho ali na cobrança do lateral. O Corinthians marcou todo o ataque do Vasco. De novo é lateral. O Betão ficou reclamando que o Jean teria usado o braço, mas o Bandeirinha marcou posse de bola para o Vasco. É a time do Corinthians tentando incentivar o time. E o Carlão vai de novo lá para a área. O Carlão fez um bom campeonato estadual, um campeonato carioca pelo Americano de Campos este ano. Aí vem cobrança do Ramon. Carlão na grande área. Prefiro tocar atrás para o Moraes, que bate forte, inclusive de esquerda. A bola vai para fora. Vamos à participação dos internautas que participam das nossas transmissões. Porque o Vasco vem tendo o melhor rendimento fora de casa? É a pergunta do Maurício Barbosa, de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. O chute do Moraes, que maravilha onde passou essa bola. Bom, para o Maurício Noronha, a gente colocou os números há pouco. Tem alguma explicação para isso? Olha, eu acho difícil ter explicação. Eu tenho a impressão que pode ser a pressão da torcida em São Januário. Pode ser isso. Mas eu não tenho absoluta certeza. De repente, o Vasco dentro de casa com a obrigação de vencer, o time acaba ficando nervoso e se perde em campo. O Igor agora tomou uma solada lá, mas o juiz mandou seguir, hein? Termina no Serra Dourada, 2 para o Goiás, 2 também para o Atlético Paranaense. Olha a dividida aí, você vê de novo a chegada do Amaral no Amoroso. Chegou na bola o Amaral. Roger. Recuando mais atrás ali, tocando outra vez no Amoroso. Tá no chão. Luiz Mendonça marcou toque do Amoroso. Ele caiu e meteu a mão na bola. O juiz não tinha marcado a falta, é toque, né? Aí tenta sair o Vasco. Talvez aí, olha, Mendonça, seja uma característica do fato do Vasco jogar bem fora de casa. Tem um time muito leve. Quando joga contra uma equipe mais fechada, né, que é o caso do jogo do São Januário, encontra mais dificuldade. Quando joga fora, com um adversário mais aberto, o time é muito rápido. Como a gente está vendo aí, consegue tocar, consegue usar essa velocidade. O time fica mais à vontade quando joga fora de casa. A verdade é essa. A armação tática está rendendo resultados. O Moraes um pouquinho mais à frente está podendo jogar com o Jean e com o Pemê de trás. Enfim, o Vasco está muito bem armado taticamente. Falta do Marcelo Matos sobre o Jean. Corinthians vivendo uma boa fase. O Vasco vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que empatou as últimas 4 partidas, mas vem nas 7 sem perder no Brasileiro. E o Corinthians, por sua vez, está invicto a 6 jogos. O Pacaembu visto da imagem feita desde o dirigível para você. Capacidade de 40 mil pessoas tem o Pacaembu. Ela aqui bancada do lado esquerdo, você sabe, né? Você que acompanha o futebol, mas estamos aí em todos os cantos do Brasil. A chamada de tobogã não existia na concepção inicial do estádio. Ali era um palco, era uma concha acústica para shows. O tobogã foi construído na onda da conquista do tricampeonato lá em 1971-72. Aí o Igor jogando na direita para o Claudemir, mais atrás do Andrade. Jean, passe errado. Vai o César, recupera, sai jogando com o Rafael Moura. Deu bote o Fábio Braz. Está dizendo que o Rafael Moura jogou, mas o Wilson Mendonça entendeu que não e marcou a falta para o Corinthians. 22 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Amanhã, 3h15 da tarde, valendo uma vaga na decisão do Mundial Feminino de Basquete. Brasil e Austrália. 3h15 da tarde, com o Galvão Bueno, com Hortência, campeão mundial em 94, medalha de prata em 96, com o técnico Miguel Ângelo da Luz, com essas mesmas conquistas, na transmissão da Globo, 3h15 da tarde para você. O Moraes tentou o passe, a bola tocou no César, voltou para ele, o passe errado, Roger. O Ademir foi corrigido, de novo errando o passe. Aí o Roger fica com a bola, tem o César com liberdade pelo meio, tocou para ele. Ele é muito bom no ataque, o César no apoio. Tentou o passe para Amoroso, mas o passe não foi legal, não. Falta do Carlos Alberto. O Amaral fica caído. A torcida do Corinthians vai o juiz, mas foi falta, né, Reit? Foi falta, o Carlos Alberto não chegou atrasado, derruba o jogador do Vasco. Estava um pouco a onda, como ele mete o pé e o braço. O pé ele ainda toca um pouco a bola, mas o braço empurra e é decisivo para marcar essa infração. Como o Carlos Alberto tem fama de usar muito os cotovelos, você viu como o Amaral já foi se defendendo ali? Com certeza, com certeza. O jogador, o adversário se previne, né, Reit? Aí o jogador fica avisado, entendeu? Ele às vezes pode nem querer fazer a falta, só o gesto dele de levantar o braço, o jogador adversário fica com medo. Falta do Ramon, mais uma em cima do Roger. O Ramon é outro jogador que se caracteriza pelo número alto de faltas de ataque que ele faz nessa jogada para matar a saída de bola do time adversário. Rafael Moura
dominando ali pela direita. Foi no limite da linha, tocou no Eduardo. Ganhou do Diego, tentou a jogada. O Igor tocou atrás. E aí o Carlão dá um chutão lá pro ataque buscando o Jean. O Corinthians não sofre gols há 4 partidas no Campeonato Brasileiro. A defesa foi o grande problema do Corinthians no início da temporada. A chegada do Leão fez o óbvio, escalou em tese os 2 jogadores de zaga mais traquejo do time do Corinthians. Esse que chutou a bola, o Marinho, o Betão. Você está vendo agora o Ramon. O Ramon fez a falta, Luiz. E o jogador do Corinthians, ele, no momento em que ele gira o corpo, ele toca no rosto do Ramon involuntariamente. Mas a falta do Ala vai girar, gira o braço e atinge o Ramon. Involuntário mesmo, Zé? Na minha opinião, acho que sim, Luiz. Aí o Marinho na cobrança da falta. Dominou o Carlos Alberto. Amaral aperta ali na marcação. Com a falta em cima do Eduardo. Suficiente para a torcida do Corinthians enfim soltar o grito aqui para incentivar o time. A boa atuação do Vasco nesses primeiros 25 minutos deu uma calada na fiel torcida. O Vasco reverteu a expectativa. Ele criou muito mais oportunidades que o Corinthians. Está bem armado taticamente o time do Vasco. 35 metros e 80 centímetros a distância ali da bola para a linha do gol. Vai lá o Carlos Alberto para fazer a cobrança. Rafael Moura na área. O Magrão na primeira trave, levantamento. Bola para trás, Magrão jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, programa Mais Segurança, feito para você. O Vasco não vence o Corinthians há 5 anos, 11 jogos. A última vitória foi em novembro de 2001. Por 1-0 lá em São Januário. De lá pra cá, o Timão venceu 7 e houve ainda 4 empates. E esse ano, 3 jogos. Primeiro turno 4-2 em São Januário de virada, vitória do Corinthians. A única do Geninho no comando do Corinthians, né? E as 2 pela Sul-Americana nas 2 últimas semanas. Em São Januário por 1-0 e 3-1 na última quarta-feira no Canindé. E o Vasco poupando muitos jogadores, jogando com uma equipe mista, né? Não era uma equipe reserva, mas era um time misto. Luiz. Aí o Andrade fazendo o levantamento lá pro Jean. Ele e o Marcelo Matos. Toque do Marcelo, lateral, favorecendo o time do Vasco. Diga. Só para se ter uma ideia da importância dessa marca que o Corinthians alcançou nesse brasileiro, 4 jogos sem sofrer gol, a equipe não conquistava essa marca desde o brasileiro de 96. E se ficar hoje sem sofrer gol, atinge 5 jogos e iguala uma marca do brasileiro de 1986. Aí o Renato Gaúcho. 43 anos tem o Renato. Grêmio, Flamengo, Fluminense. Renato caiu nas graças de grandes torcidas do futebol brasileiro. Jogando o Magrão. Aí o Eduardo dá um chute lá para a ponta direita, dividida do Carlão com o Amoroso. O Luiz Mendonça marcou lateral apenas. O Amoroso queria a falta. O Leão tá ali gritando com seus jogadores, porque eles estão muito próximos dele agora. O Corinthians não consegue fazer a bola chegar em boas condições, só ataque. O Amoroso está subindo no jogo. Carlos Alberto bem aberto ali pelo lado direito, tentando fazer, já como ele recebe do lado direito o Carlos Alberto, que é o lado forte dele, né? Mais um lateral para o Corinthians. Quem se aproxima agora é o Amoroso. O Rafael fica enfiado, é o homem mais da área. E aí vai chegando o Amoroso, recebendo, tentou adiantar para o Rafael, foi bem o Igor. Mas a bola volta no Marinho. De primeira vira o jogo para o César, arruma para o Roger. Essa é outra característica, olha, sempre com os meias muito próximos dos laterais e abertos. O Roger tá para receber, foi lá na ponta esquerda, o Carlos Alberto do outro lado. Aí o César, que é muito habilidoso o César. Surgiu no São Caetano, do Vasco deve se lembrar, né, na final da Copa João Avelange. O César fez até um gol na final. E ele vai para tentar o chute. E foi um gol assim que ele fez. Ô língua, hein? E foi exatamente assim esse gol de 2000. Jogo no Palestra Itália. O Romário fez o gol de empate do Vasco. Ele pegou um chute quase da linha de fundo e entrou na gaveta. O César exatamente contra o Vasco. E enganou a torcida, né? Porque a bola bateu na rede pelo lado de fora e houve o grito do gol. Olha aí. A bola bate na rede pelo lado de fora. César que está agora com 31 anos.
É a chegada do Marcelo Matos. Moraes tocou no Ramon. Outra vez o Marcelo Matos. César, que estreou pelo Corinthians no clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e aos 5 minutos foi expulso. Tomou uma bronca do Leão e prometeu se comportar mais. Por uma agressão no Ala Souza do São Paulo. São Paulo, que é líder do campeonato, vai jogando, vai empatando. Em São Caetano do Sul vai sair o primeiro cartão do jogo pro Diego. Por essa falta que você está vendo aí sobre o Eduardo, Reit. A falta foi clara e o cartão amarelo já se fazia necessário. Muito faltoso o jogo, faltinha pra cá, faltinha pra lá. E o árbitro agora sentiu que precisa advertir formalmente o jogo ficar no esquema dele. Está dando uma de regente ali da torcida. Ele não fez nenhum gesto obsceno, mas ele fez aquele gesto com a mão, assim como eu disse, grita mais alto. O Renato é sempre homenageado pelos estádios do Brasil. Aí o passe do Jean foi equivocado, saiu lá o Marcelo para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Zero açúcar, zero nhenhenhé. Está jogando o time do Corinthians com o Betão. Passamos de meia hora de bola rolando neste primeiro tempo. Segue 0 a 0. Jogo com oportunidades dos dois lados. E o Carlos Alberto está falando com o Eduardo. Essa imagem que a gente viu de pertinho, o Carlos Alberto estava falando uma coisa da bola para o Eduardo Ratinho. No começo não consegui fazer a leitura labial, não. E o ritmo caiu um pouco, né? Tanto o Vasco quanto o Corinthians estão bem mais cautelosos agora. A correria é menor, a velocidade é menor. Falta do Roger. Você está revendo. Aí o toque do Moraes atrás. Vai chegar o Rafael Moura. Protegeu com falta sobre o Ramon. O Wilson Mendonça estava bem pertinho e marcou a falta. Aí a proteção, como ele joga o corpo realmente para fazer a falta sobre o Ramon. E dá uma prosa ali, ele e o Marcelo Matos. Pô, Marcelo Matos, não faz isso, não, vou te marcar em cima. Dá uma conversa entre eles ali. Vai lá o Carnão na cobrança da falta, favorecendo o Vasco. Aí você vê o Marinho. Tá marcando o Jean em cima. Onde vai o Jean, o Marinho vai atrás. Aí o Roger faz boa antecipação. Rafael Moura recebe na direita. Passou o Eduardo. Dessa vez é o Amoroso quem se posiciona na área. Aí o Rafael com ele, o Carnão tocando. Essa bola vai saindo em lateral para o Corinthians. Amanhã, depois de Páginas da Vida, tem as deliciosas confusões da grande família. Vai lá para a direita o Eduardo na cobrança do lateral. Carlos Alberto está posicionado ali mais à frente. A jogada com ele. Dominou o Carlos Alberto. Tentou chegar na linha de fundo. Brigou, ficou com a bola. Cruzou errado. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, você recebe ligações e pode falar mais. Estamos na 6ª rodada do segundo turno. Hoje à tarde o Grêmio fez 4 a 0 na Ponte Preta. Gols do Hugo, do Lucas e 2 do Herrera. 45 gols tem o Grêmio, melhor ataque do campeonato. Se o ataque do Grêmio vai bem, Luiz, do Corinthians no Brasileiro não vai nada bem. Com 23 gols é o pior ataque do campeonato, e nas últimas 4 vitórias do time nesse Campeonato Brasileiro, as 4 foram por 1 a 0. O Grêmio foi a 45 pontos e o São Paulo está indo a 47. Com esse empate aí, embora um jogo a menos, o jogo adiado que vai ser disputado no outro sábado, sem ser o próximo agora, o outro, dia 30, né? Sábado, véspera das eleições. Jogo contra o Atlético lá na Arena da Baixada. Hoje nós tivemos ainda Figueirense 1, Internacional 0. O Inter perdendo mais um jogo, saiu para 3 nas pretensões do Abel, né? Acabou perdendo os 2 para o São Paulo e para o Figueirense hoje. O Wilson Mendonça está marcando posse de bola para o Vasco. Vai lá o Diego na cobrança. Jean não domina não. Magrão está jogando com o Roger. Marcelo Matos. Betão. Vasco adianta bem a marcação. Olha onde está o time do Vasco. Mas Fábio Braz chegou cometendo falta. O Magrão inteligentemente cobrou de forma rápida. Roger. Rafael Moura. Outra vez no Roger. Na ponta esquerda.
Chega o César, domina, Claudemir na marcação, driblou, Claudemir, Rafael Moura pediu, Amoroso também, deu para trás, de presente pro Amaral. Adiantou, saiu jogando o Magrão da Dibi, que a torcida gosta. É lateral favorecendo o Vasco da Gama. Outros resultados de hoje, o Botafogo, gols do Juninho e do Reinaldo, voltou a vencer. Cristiano fez para o Juventude, 2 para o Botafogo, 1 para o Juventude. Com isso, o Botafogo ganhou, por enquanto, 5 posições. Como está equilibrado o campeonato. O Botafogo está lá em 11º com 33 pontos. O Paraná venceu o Fortaleza, ganhou 2 posições. 2-0 para o Paraná, Leonardo e Peter, os gols. Aí o Diego. O Paraná também ganhou posições importantes, inclusive a vaguinha temporária da Libertadores do Vasco. O Paraná está em 5º. Aí o Jean fez o cruzamento. E olha, o Betão foi na hora H para tirar essa bola da cabeça do Diego. Lateral para o Corinthians, ninguém se apresenta. E aí o Rafael Moura abriu os braços e falou, bom, não adianta eu cobrar, né? Vou deixar para alguém. Porque o Corinthians recua quando o Vasco vai todo. O jogo está assim agora. Não tem mais aquela história do Corinthians ficar sempre no ataque. O jogo está equilibradíssimo nesse momento. Aos 35 minutos de bola rolando. Neste primeiro tempo, já tem um show do intervalo. Aí o Magrão. Tenta o drible. Recua, César levantou, Rafael Moura, a bola passou, sobrou com o Eduardo, deu para trás pro corte do Cardão, sobrou no Roger. O Andrade foi muito esperto agora. O Roger jogou pro lado para chutar, né? Olha o contra-ataque do Vasco, Moraes. E o Marcelo Matos se esforça muito. E o César também. A torcida evidentemente gosta desse esforço, né? Amoroso. Mas o Andrade evitou, porque o Roger, quando o Roger pressentiu a chegada do Andrade, ele tentou jogar pro lado para chutar, o Andrade ficou, não foi seco na jogada. Aí o lateral favorecendo o time do Vasco da Gama. E o Marcelo Matos chegando no pique, na arrancada com o Moraes, depois o César para evitar a saída pela linha de lado. Aí você vê o Rafael Moura, tem apenas 23 anos, começou no Galo Mineiro. Ele que nasceu em Belo Horizonte, o Rafael Moura. Diego arremessando para o Ramon. Marinho toca de cabeça, lateral para o Vasco. Próxima rodada no fim de semana, o Corinthians vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional. E o Vasco tem um clássico contra o Botafogo. Os 2 jogos no domingo. Corinthians às 4 horas da tarde e o Vasco às 6h10. Aí o Carlos Alberto. Rafael Moura brigou pela bola, mas a falta sobre o Carlos Alberto já estava marcada. Magrão. César. Se aproxima o Claudemir da marcação. César tentou botar à frente. E o Mendonça marcou falta do Claudemir sobre o César. César está dando um passeio no Claudemir. A chegada mais perigosa do Corinthians é exatamente com o César pelo lado esquerdo. E o próprio César vai lá para fazer a cobrança da falta. Amoroso, Rafael Moura, o Carlos Alberto, o Marcelo Matos, que faz seus golzinhos de cabeça, também vai lá na marca do pênalti. César vem na cobrança. Aí o levantamento na segunda trave. Rafael Moura corre. Moura tocou nele. E o Fábio Braz dá um chutão. A bola explode no Rafael Moura. É lateral para o Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, com Skol, tudo fica redondo. O Vasco ainda não cobrou o lateral e a gente está vendo lances do jogo aqui do Pacaembu. Mais um lateral para o Vasco ali pela esquerda. Atenção aí! Aqui na capital paulista, o Corinthians não perde para o Vasco desde 1999, quando o Vasco venceu por 4-2. De lá para cá, 7 jogos, 3 vitórias do Corinthians, 4 empates. Adiantou muito o Moraes. O Renato Gaúcho gritou pedindo falta nesse lance aí do Roger. Você achou que foi, ou José Roberto Reis? Não achei não. O jogador toca na bola, embaixo, vai lateral a ser cobrado. O Vasco tem uma outra escrita incômoda na capital paulista. A última vitória aqui em São Paulo foi no dia 27 de janeiro de 2002. 3-2 sobre o São Paulo no torneio Rio-São Paulo. E foi um jogo que o Vasco venceu de virada. Uma atuação espetacular do Romário, isso que o Carlos Gil se referiu há pouco.
a última vitória do Vasco na cidade de São Paulo. Foi contra o São Paulo no Morumbi. O Romário fez 2 gols e o Euler fez o outro. Olha o César, mas o Cássio esperto foi lá para fazer a defesa. Mas era um Amoroso que roubava essa bola. Tá jogando com o Diego. Do lado esquerdo ele empurra pro Ramon. Aí ele chega, domina, Marinho apresenta-se ali, ele conseguiu tocar atrás. O Amaral dá uma levantada. O Moraes botou pressão ali para cima do Marcelo Matos e o goleiro Marcelo saiu tranquilo para fazer a defesa. O Moraes é outro que tá também sumidinho do jogo, né? Igual o Amoroso. O Moraes começou bem, tocando de primeira e agora sumiu do jogo. Na minha opinião, ele está muito à frente. Talvez ele devesse jogar um pouquinho mais atrás, com mais terreno, para poder jogar futebol. E há pouco o Leão chamou a atenção do Amoroso justamente com relação a isso que o Noronha comentava, e de uma maior participação, uma maior movimentação do atacante do Corinthians. Fim de semana de muito esporte na tela da Globo no domingo. Domingo pela manhã, dentro do Esporte Espetacular, a etapa de Brasília do Campeonato Brasileiro de Stock Car, a mais importante categoria do automobilismo brasileiro, na sua última corrida antes do playoff, da fase final, com 4 corridas e os 10 mais bem colocados pilotos disputando o título. Brasília no fim de semana, autódromo lotado, Brasília com certeza apaixonada aqui pela velocidade, lotando o Autódromo Internacional Nelson Piquet de Brasília, prestigiando a Stock Car no próximo fim de semana, né? Os treinos do sábado, a super classificação e domingo a corrida que você vai curtir ao vivo na Globo. Será que o Andrade vai tentar direto daí? É de longe, hein? Olha só. Acho que vai, Sérgio, palpite. O Andrade fez 2 gols de falta, é longe. Olha a visão do goleiro. São 15 faltas cometidas pelo Corinthians, 13 pelo Vasco no jogo. Agora a imagem lá do Cássio, goleiro do Vasco, olha. E agora o Marcelo, orientando a formação da barreira. Aí a distância, e o Andrade chuta muito forte. Fez 2 gols de falta nesse Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco. Botou bola na trave, os goleiros já trabalharam muito. Tá distante, tá? Na intermediária, me arrisco a dizer que tá literalmente na intermediária ali, entre a linha da grande área e a linha do meio de campo. O Andrade, mãos na cintura, pro chute forte, aquele chute com o lado de fora do pé, né? Pegando nos últimos dedos do pé, o chute de 3 dedos. É o que ele faz, que bomba! Gol! Vasco! Um míssil com muito efeito, com muita curva, lado de fora do pé. O goleiro Marcelo salta, mas foi muito forte o chute. Lá do alto para você, imagem desde o dirigível. Gol do Vasco, gol de Andrade, o terceiro dele no campeonato. Terceiro de falta, Vasco 1-0. Noronha. Depois desse ataque com o Moraes, proteção, e o Marcelo deu chutão. E aí, Sérgio? Olha, foi força e efeito. Realmente, você descreveu muito bem. Não foi apenas a força, foi também a bola desviar a trajetória no meio do caminho. Bela cobrança do Andrade. Então, depois de 4 jogos e meio, praticamente, né, o Corinthians sofre gol. 4 jogos e 41 minutos. Passou em branco sem sofrer gols a defesa do Corinthians. E o Cássio se esforça agora no toque do Claudemir para evitar essa bola pela linha de fundo. O primeiro chute do Andrade. E eles são assim mesmo, né? Esporádicos chutes de longa distância e nas cobranças de falta. Aí o Renato orientando seu time. O Vasco tem sido visitante indigesto. E olha, esse resultado é tão importante para o Vasco que a vitória recoloca o Vasco na zona de classificação para a Libertadores, tirando o lugar que o Paraná havia tomado do Vasco com a vitória sobre o Fortaleza há pouco. Então agora é o momento de definição do campeonato. Agora a gente vai ter aí nas 2 próximas rodadas, antes da parada para as eleições, hoje, no fim de semana, mais ou menos o mapa de quem vai estar mesmo brigando pelo título, pelas vagas da Libertadores. Aí o rebaixamento é uma outra discussão, porque esse ano está tudo diferente, tem muita gente lá embaixo. Só com 30 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 times. Luiz, diga. E parece que o Corinthians sentiu mesmo o gol. Tão logo o Andrade acertou o chute, vários jogadores olharam para o técnico Leão, bastante abatidos, e o técnico pediu calma a todos eles. E o Renato agora reclamou do Mendonça que o Gandula demorou a colocar a bola na mão do jogador vascaíno para cobrar o lateral. Realmente, se colocasse mais rápido, poderia haver uma jogada perigosa contra a defesa do Corinthians. Olha,
Em câmera lenta, às vezes pode dar até a impressão que o goleiro Marcelo tenha falhado, mas o chute foi tão forte, tão forte. Eu, pelo menos aqui, na minha modesta forma de ver, estou absolvendo o goleiro do Corinthians. E você, Noronha? Eu também, até porque a bola tem um desvio de trajetória incrível quando chega perto dele. Chute muito forte, e desviou quando chegava perto do gol. O Zé Roberto Rádio, que foi o goleiro, pode ter uma opinião diferente da gente aqui, Zé Roberto Rádio. Eu achei que quando a bola estava Vocês são rigorosos. Vocês, ex-goleiros, são rigorosos. Não, a distância que foi pelo menos uns 15 metros da entrada da área. Dá tempo do goleiro chegar um passo pro lado, ele pegaria a bola. Pulou atrasado. Agora vai saindo em tiro de meta para o Corinthians. A gente está revendo o lance, a comemoração do Andrade. 44 minutos, finzinho do primeiro tempo. Já o show do intervalo para você. Gols desta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sexta do retorno. Magrão, vai tentar daí, Magrão. Aí o sem direção, o chute do Magrão. Grêmio 4-0 na Ponte Preta. Figueirense 1-0 no Inter. Inter perde a segunda seguida. Botafogo 2-1 no Juventude. Paraná 2-0 no Fortaleza. Goiás e Atlético 2-2 no estado final. Agora os jogos que começaram às 10 da noite. São Caetano e São Paulo no intervalo 0-0. Santos e Fluminense também 0-0. E o Vasco vai ganhando do Corinthians aqui no Pacaembu por 1-0. Gol do Andrade. Ô Luiz. Oi, Reit. 29 faltas para um bom jogo de futebol é muita falta, na minha opinião. 16 do Corinthians, 13 do Vasco por enquanto. O líder São Paulo vai empatando no Anacleto Campanella com o São Caetano em 0-0, com 5 desfalques no São Paulo hoje. Rafael Moura cruzou para o Amoroso. Foi muito bem lá atrás o Fábio Braz e orientando a saída agora da defesa. César vai receber na ponta esquerda. Claudemir na marcação, cruzamento. Chega o Carlão para fazer o corte. Agora volta no Magrão quando apita Wilson Souza de Mendonça. Está encerrado o primeiro tempo no Pacaembu. De 1 para o Vasco, Andrade, 0 para o Corinthians. O show do intervalo começa com o Andrei Kampf e o Carlos Gil. Aqui com o autor do gol, Andrade, a insistência do Renato durante a semana nas finalizações, Andrade, do resultado. Belo gol, terceiro seu no campeonato de falta. Aqui ao lado do Sérgio Noronha, para a gente falar do primeiro tempo, selecionamos os lances mais importantes do primeiro tempo nessa vitória parcial do Vasco por 1-0, Sérgio. E começou com o Corinthians melhor, pressionando, só que o Vasco está muito bem armado no esquema de contra-ataque e chegou a assustar o Corinthians. Tanto é que o Vasco finalizou 5 vezes, o Corinthians 4. E aí, perigoso chute já do Vasco no início. O Jean e o Igor depois na trave. Exatamente. Uma boa chance do Corinthians com o César. César, né? A bola bate na rede pelo lado de fora. Chegaram a gritar gol. Aí a falta do Rafael Moura no Claudemir. Exatamente, a falta que vai resultar no gol do Vasco da Gama de longe. Olha a distância só. Agora, olha o desvio da bola. Parece que ela entra no meio do gol, né? Não entra. Ela sai pro lado esquerdo do goleiro. Que beleza a cobrança do Andrade. Vamos ver a velocidade desse chute pra gente matar a curiosidade. Sérgio Noronha, o super Tiratema entra em ação. Chute do Andrade. Trajetória da bola e a velocidade 105 km por hora. É muito rápido. Eu acho que é uma aceleração de carro esporte. Então, para o segundo tempo no Pacaembu, você viu a tomada mais uma vez dado alto no estádio do Pacaembu em São Paulo. Os jogadores do Corinthians e do Vasco já voltaram para o segundo tempo. O Vasco não tem mudança não, Luiz. Mesmo o time do primeiro tempo. Corinthians também não. Portanto, os times são os mesmos em relação ao primeiro tempo. Comemoração do pessoal do Vasco na hora do gol do Andrade, da cobrança da falta pelo Andrade. Vamos então para o segundo tempo e agora com outros dois jogos em andamento. Vila Belmiro, Santos e Fluminense, que está 0-0. São Caetano e São Paulo no Anacleto Campanella também 0-0. Estamos por conta do Wilson Souza de Mendonça para o reinício do jogo aqui no Pacaembu. Autoriza Wilson Mendonça, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. 0 para o Corinthians, 1 para o Vasco, gol de falta do Andrade. Começa com o Corinthians tomando a iniciativa com o Eduardo. Quem cortou foi o Diego, lateral, favorecendo o time do Vasco. Chega bem o Amoroso. Dominou com uma certa dificuldade ali, a bola quase escapou. Devolveu no Eduardo. Se manda pela direita, vai tentar chegar à linha de fundo. Vem cruzamento.
Agora passa ali pela pequena área, vai sobrar na esquerda com o César. Apertou para ganhar o Andrade, tocando no Claudemir. Levantamento no meio para o Jean. Subiu o Marcelo Matos, a bola vai ficando ali pela esquerda com o Igor. Ele domina. Trabalha com o Jean, deu um toque bonito, ganhou do Magrão. Cobertura do Betão foi perfeita. O passe nem tanto. Vai do Brás dar um chutão lá pro ataque. Betão de novo. A bola saiu, o lateral é do Vasco pela direita. É o comecinho do segundo tempo para você. O toque do Jean foi bonito, né? Um estilo. O lateral já foi cobrado. Claudemir se mandou pela direita. Tá no chão, falta do Betão. Justo entendeu que não. Mandou seguir. Aliás, mandou seguir, não, parou o jogo, vai dar cartão pro Claudemir. O cartão, o Claudemir já achou que o Claudemir não fez nada, vamos acompanhar, ele se joga efetivamente. Agora, essa queimada de cartão é que é desnecessária, porque o Corinthians já tinha saído em vantagem, deixa o jogo seguir e vai embora. Agora não, ele paralisou, foi lá e aplicou o cartão amarelo, corretamente, mas poderia ter deixado para aplicar mais tarde. O corretamente porque é uma nova determinação, digamos, né, da FIFA, porque simulação é para punir com cartão, né, Reit? É isso. Sem dúvida nenhuma. Só que ele esperaria um minuto, quem sabe o ataque do Corinthians, um ataque perigoso a favor da equipe, ele paralisou e voltou lá atrapalhando a jogada. Falta do Rafael Moura. Ele fica inconformado, mas o Wilson Mendonça marcou a falta sobre o Fábio Braz, que vai se levantando. Mais uma vez aí o lance. Não achei que foi falta, não. Ele sobe normal, disputa a bola com o adversário. Ele não desvia ali, olha. Nesse momento, não, essa tomada aí ele define melhor. Sem dúvida nenhuma, houve falta. Ainda bem que eu posso voltar atrás aqui, né? Lá, se optasse, estava feito. Como aconteceu com isso. Mas eu acho que essa sequência que nós vimos agora, José Roberto Reit, é muito legal, muito ilustrativa, porque depende do campo de visão, do ângulo de visão, para você interpretar um lance. Na primeira imagem, a impressão realmente é que o Fábio Braz subiu, não foi tocado, mas aí a outra câmera, a outra imagem deixa claro. Nem sempre o juiz está no ângulo certo, não certo do ponto de vista do posicionamento dele, mas no ângulo favorável à interpretação do lance. Né? Sem dúvida, a observação é perfeita e o Wilson tem uma grande vantagem. O Wilson tem um preparo atlético muito bom, é o melhor teste, como eu já disse anteriormente, dos árbitros do Brasil. E isso facilita bastante, ele estava a 2 metros da jogada. Nós estamos aqui a 150. Tudo isso, Reit? É mais ou menos mesmo. Por aí. A gente fica bem no alto, no Pacaembu, lá ao fim do último degrau da arquibancada. E a bola não saiu. O juiz matou falta. E a torcida corintiana vai à loucura. O Wilson Mendonça marcou lá a falta do Rafael Moura, que ficou reclamando mais uma vez. Vamos ver o lance. Não saiu, não. Mas ele marcou falta. Marcou. O Roger puxa. Não, do empurra agora aí. Também a mesma coisa. O Roger fez inicialmente a falta, o Rafael Moura complementou depois. E o Rafael ainda chegou, Reit, embaixo solando. A gente tá vendo a falta no alto, mas ele ainda chegou com os 2 pés. E gol no jogo que envolve o líder, hein? A bola tocando na cabeça, no rosto do Carlos Alberto. Richarlison para o Leonardo Júnior. Mais 1 para o São Paulo, 0 para o São Caetano. O resultado é expressivo nas 2 pontas da tabela. O São Caetano com 26 pontos. Nessa situação vai se vendo cada vez mais dentro da zona do rebaixamento, né? 26 para 30, 4 pontos para sair lá da zona do rebaixamento. Por sua vez, o São Paulo vai mantendo os mesmos 4 pontos para o Grêmio, que venceu hoje. Foi a 45, São Paulo vai ainda a 49 com um jogo a menos. A mão vai para a cobrança de falta, favorecendo o time do Vasco. O Andrade chegou ali, mas o Ramon disse, não, deixa comigo mesmo. E foi o Ramon, levantou, bola desviada, vai para fora. Na segunda trave chegou o Carnão como um bólido. Mas a bola estava muito alta mesmo, não ficou fácil para ele tocar pro gol não. Observe, ele se esforça muito, mas a bola vai pela linha de fundo. Olha aí, o Corinthians agora já conhece o seu adversário na sequência da Copa Sul-Americana. O Lanús, da Argentina, venceu o Vélez. Nessa primeira fase, brasileiros contra brasileiros e argentinos contra argentinos. E aí agora, na segunda fase, brasileiros contra argentinos. O Corinthians enfrenta, portanto, o Lanús na próxima fase da Copa Sul-Americana. Mais uma vez aí o lance do Carlos.
Vai a cobrança do tiro de meta lá pra frente. Lúcio Mendonça vai marcando a falta, favorecendo o time do Corinthians. A chegada do Ramon foi falta mesmo. E é uma entrada perigosa, né? O Ramon entrou nas costas do adversário, sabendo que não chegaria na bola. Aí o Amoroso levantando pro Rafael Moura, dominou pro Roger e jogou pra fora. A finalização de pé esquerdo do Roger. Ele não tem o pé direito, teve que bater com a esquerda mesmo não estando na posição adequada para o chute de canhota. E a bola foi pela linha de fundo. E o Roger dando uma de regente da torcida corintiana ali. Passamos de 6 minutos no segundo tempo. Aí o Fábio Braz trabalhando com o Claudemir. Foi falta sobre o Claudemir. A casa das 7 mulheres, hoje, logo depois do futebol. Vai lá o Fábio Braz para fazer a cobrança da falta. Deixou para o Andrade. Comecinho do segundo tempo no Pacaembu. Levantamento lá para o comando. Vai chegando bem o Marinho, fez o corte, agora sobrou com o Amoroso. Amoroso voltando para buscar o jogo. Trabalha lá com o Eduardo Ratinho. Ele se manda pela direita, trabalhando com o Magrão. Corinthians tentando encontrar o caminho nesse segundo tempo. O Vasco todo fechadinho. César recebe do lado esquerdo. Passou o Carlos Alberto, tocou. Carlos Alberto chega. Amaral na marcação. César. Outra vez o Magrão. Fábio Braz tocando de lateral para o Corinthians. Aí o Magrão arremessando para o Roger. Tocou atrás do Marcelo Matos, vai tentar dar ali. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Mais uma vez aí a finalização do Roger. E o Roger César agora punido com o cartão amarelo. Cartão amarelo para o César, José Roberto Reit. Moraes trabalhando mais atrás do Igor. Na ponta esquerda para o Diego. Vem na marcação. Vai para o carrinho Eduardo, a bola vai saindo pela linha de fundo em escanteio. Não, o juiz marcou só tiro de meta. Foi falta não do Eduardo Ratinho ali em cima do Igor, José Roberto Reit? Aí o Moraes. Igor trabalhando com o Diego. Tentou girar muito forte o toque e sem direção a bola vai saindo em lateral, favorecendo o time do Corinthians. Carlos Alberto. Rafael Moura. Saiu com bola e tudo é lateral, favorecendo o time do Vasco. Passamos de 9 minutos de bola rolando neste segundo tempo no Pacaembu. Jogadores no aquecimento, evidentemente. Aí os jogadores do Vasco de um lado, os jogadores do Corinthians em aquecimento atrás do gol. Os jogadores do Vasco estão na lateral do campo, como você está vendo aí o Renato conversando com eles. E os do Corinthians estão atrás do outro gol. Vai lá o Carlão para fazer a cobrança da falta, favorecendo o time do Vasco. O Corinthians veio com tudo no segundo tempo, hein? Veio na pressão, tentando empatar no início para vencer o jogo. Tá melhor o Corinthians. Lateral para o Corinthians, lá pela direita vai o Marinho na cobrança. Luiz. São Paulo fez 1-0 com o gol do Richarlison. Já nós vamos ver o gol. Vai deixando o São Paulo ainda mais líder do Campeonato Brasileiro, com a diferença sustentada em relação ao início da rodada. Se mandou pela esquerda, o cruzamento do Amaral foi muito forte, a bola vai saindo pela linha de fundo em tiro de meta. Vamos então ao gol no Anacleto Campanella.
o gol do São Paulo. Nossa, o Richarlison cruzou, levou sorte. Ela entrou diretamente no gol. Cruzamento do Richarlison, mas foi gol. E o São Paulo vai vencendo por 1-0. Aí o Marinho. Mas o levantamento pro Amoroso. Teve liberdade ali, mas o domínio não saiu tão bom. Mesmo assim ele conseguiu brigar e ficar com a bola tocando no Marcelo Matos. Aí o Eduardo se manda pela direita. Diego acompanha. Os jogadores do Corinthians reclamaram de falta do Diego. Wilson Mendonça mandou seguir. Aí o Marinho. Marcelo Matos. Chegou Andrade para fazer o corte. Agora Sérgio Noronha. É uma atitude que os times, de um modo geral, no futebol têm, quando estão vencendo, ainda mais fora de casa. Aí o Jean recebendo na direita. Recebendo, faz o levantamento, boa bola pro Ramon de cabeça, defendeu o goleiro. Marcelo faz uma grande defesa. Quando exatamente eu ia colocar isso pro Noronha. Não está na hora do Vasco manter o seu jeitão de jogar. Olha mais uma vez o lance, a bola do Jean pro Ramon, a cabeçada. E o Vasco saiu um pouquinho. Porque você enfrentar um Corinthians no Pacaembu e permitir que o Corinthians tome conta do jogo, fica sempre o jogo mais difícil. Aí o César dominando, tentou no Amoroso. Chegou lá atrás o Igor, sai jogando. Brigou o Amoroso, a bola tocou nele. E o Claudemir dá um chutão lá pra frente. Quem chega pra dominar é o Magrão. Carlos Alberto, a bola saiu. O Vasco recuou demais, o Corinthians que conseguiu levar o Vasco pro sufoco, Noronha. O Corinthians levou o Vasco pro sufoco e você percebe o seguinte: o Amoroso está muito mais presente nesse segundo tempo. Acho que deve ter levado uma bronca do Leão no intervalo. Ele está até saindo um pouco da área para poder jogar para o meio de campo com o Roger e com o Carlos Alberto. O Corinthians agora está mais bem articulado com essa presença do Amoroso no jogo. Luiz, diga, Andrei. Daqui a pouco mudança tripla no Corinthians. Vão entrar Nadson, Ramon e Rosinei, os três conversando com o Leão neste momento. E com relação ao cartão amarelo que recebeu o César há pouco, foi por estar usando aliança. Olha o Jean, dominou. Quando ele tentou arrumar para o chute, o Betão cortou, a bola fica com o Moraes. Wilson de Souza Mendonça avisou todos os jogadores do vestiário que não era para usar aliança. Olha ele o usou. Andrade ganhando, saiu o Marcelo para fazer a defesa. E não pode, é mais uma recomendação contemporânea da FIFA, né? Mas só que você tinha que olhar de começar o jogo, né? Depois que o jogo começou, já no segundo tempo. Erraram os três, os dois assistentes e ele. E o quarto árbitro também tem a obrigação dele. Aí o Jean. A defesa do Wilson Mendonça que ele foi ao vestiário só. Ninguém usa joia. Eu não vou conferir, mas se eu flagrar, já é cartão amarelo. A gente tem que conferir. Um por um. Entrou em campo, dentro do gramado. Não é só avisar. Ele já sabe, a regra já está aí para todo mundo tomar conhecimento. Se o jogador sabe por que usa. Pois é. Então o juiz tem que ir vestido de babá para ver um por um. E é isso que tem que acontecer. 25 jogadores da área. Calçados, o tipo de trava do chuteira, se está com joia, se não está, enfim. Bom, o Corinthians vai ter então uma mudança absolutamente por atacado. Roger está saindo. Isso. Para a entrada do Rosinei, é isso, Andrei? Isso. Roger saindo para a entrada de Rosinei. 18 Nadson no lugar 10 Amoroso. E os 50 Ramon no lugar de Carlos Alberto, camisa 19. O Leão veio até aqui, no centro do campo, para avisar os três. Vocês têm 30 minutos para virar essa partida. Nadson 18 no lugar do Amoroso 10. E os 50 Ramon. No lugar do? Ramon entrou no lugar do? Ramon entrou no lugar do Amoroso. Não, do Carlos Alberto. Do Carlos Alberto. Isso. Ramon no lugar do Carlos Alberto. Foram 3 modificações de uma vez no time do Corinthians. Está aí o Nadson. Surgiu no Vitória da Bahia, recentemente jogando fora do Brasil. É homem de área, fazedor de gols. Aí o cruzamento pro Rafael Moura. Dominou, girou, arrumou atrás. Rosinei, o chute, a bola vai para fora. E o Rosinei também tem muitas características ofensivas. Vamos ver lá do alto, olha, a preparada do Rafael Moura pro Rosinei. O chute saiu à direita do gol do Vasco. E o Corinthians vai mudar a maneira de jogar. Porque costuma jogar com o Carlos Alberto aberto de um lado e o Roger do outro. Saíram os dois.
evidentemente que vai mudar o estilo de jogar, até também porque saiu Amoroso. Ou seja, o Corinthians, Leão, mexeu em toda a estrutura do seu time. Aí o Renato Gaúcho, o time vai conquistando uma vitória que é decisiva para o Vasco no campeonato, no sentido de brigar pela Libertadores, porque essa briga da Libertadores ainda tem um componente importante. Nesse instante, o Leão conversando com o Betão. O Vasco tem 39 pontos, o Internacional tem 40. Mas é bom a gente lembrar que se o Inter sair muito dessa disputa do título, a cabeçada do Ramon foi linda, né? E a defesa do Marcelo, então, olha o Zabá, que defesa do Marcelo, ficou retinho no ar. Mais uma vez dado alto para você. Olha só a defesa. O forte do Ramon não é a cabeçada, né? Eu falava do Vasco porque o Internacional está abrindo pro quinto colocado uma vaga na Libertadores, porque o Inter já tem vaga. Então, se o Inter por acaso sair dessa disputa do título, ele pode, como está garantido na Série A, dar uma abandonada, porque ele já está na Libertadores, pensar no Mundial. E aí você tem que ser quarto para conseguir a vaga da Libertadores. O Vasco está ali, o quarto colocado é o Inter com 40, o Santos também tem 40, vai empatando, vai ainda 40, o jogo contra o Fluminense. Então o Vasco sabe que esse resultado é muito importante. E esse raciocínio vale até para o Corinthians, que sonha com uma vaga na Libertadores e sabe que o aproveitamento tem que continuar muito alto para chegar lá, né? E os jogos daqui para frente são assim mesmo, um jeitão de decisão. Aí o toque do Nadson. Ficou atrás do Carlão. Atravessou essa bola, é sempre o perigo. O Diego dá um chutão lá pro ataque. Subiu o Moraes, deu um toque de cabeça, mas foi muito forte, tranquilo. Vai saindo lá o goleiro Marcelo para fazer a defesa. Aí o César. Dominando do lado esquerdo. Aí o Nadson. Ele, o Igor. O juiz entendeu que foi falta do Igor. Passamos de 17 minutos de bola rolando neste segundo tempo. Magrão na cobrança. Faz o levantamento para o Rafael Moura. A bola vai sobrar com o Rosinei. Chega o Ramon limpando. Aí o Jean. A bola escapou do seu controle. Foi o Magrão, mas a bola saiu a lateral, favorecendo o time do Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, programa Mais Segurança, feito para você. O jogador vai machucar. A gente viu ali o Leão afastando o microfone. Os técnicos não gostam de microfone, mas eles têm que entender que a partir do momento que eles entram em campo, esse tem um espetáculo que está exposto em todas as suas atitudes. É que o Magrão também caiu em cima ali do microfone, talvez tenha tirado da posição. Não foi o Leão que quis tirar o microfone da posição, né? Aí o Rosinei vai chegando ali para fazer o corte, o Moraes. Ele domina. Entendeu que foi falta em cima do Moraes e vai punir com cartão amarelo. A gente tá vendo mais uma vez ali, era o momento que o... dava para ficar, né, Leão? Dava para ficar, viu, Leão? Ele tirou o microfone ali. E é o terceiro cartão amarelo do Rosinei, portanto ele não poderá jogar contra o Internacional no domingo. É um cartão muito bem aplicado, porque o Rosinei deixa a bola, vai no corpo do Moraes. Quer dizer, mal acabou de entrar e já recebe o terceiro cartão amarelo. E a falta forte, hein? É muito forte. 19 do segundo tempo. Eduardo tentou pro Rosinei. Amaral na marcação, falta do Amaral sobre o Rosinei. Rafael Moura enfiado como atacante, homem de área, atacante de área. O Nadson, embora seja mais baixinho, tem também características de área. O Corinthians chegando pela direita, vem cruzamento. Wilson Mendonça marca o escanteio. Jogadores e torcida do Corinthians reclamando de pênalti sobre o Ramon nesse lance aí. Lance do Ramon com o Andrade. Não, ele veio desequilibrando, não houve a penalidade. Vamos acompanhar a jogada. O braço é normal, ele aí vai, desequilibrou, caiu e não chutou. E na sequência do lado contrário da área, a gente está revendo esse lance mais uma vez, o Fábio Braz caiu e pediu substituição. Vamos ver de novo ali. Ele ficou sentindo... Olha lá, ele pedindo substituição. Eu não sei se é para ele mesmo, mas foi o Fábio Braz. Será prontamente atendido o pedido do Fábio Braz, Luiz. Daqui a pouco Paulão com a camisa 13 no Vasco. Ele levou a mão no olho direito, não sei se o problema é no rosto, enfim. Mas ficou claro, era o pedido de substituição dele ali. Vamos ver. Tomou uma dedada no olho do Rafael Moura imediatamente. O Rafael Moura que
usa muito os braços, mas quando o Ramon foi o Marcelo Matos, né? Mas enfim, mais um que leva uma dedada no olho ali, vai sair o Fábio Braz. E olha, e quando bate forte assim, a gente sabe o que acontece com a gente no cotidiano, não dá. Para de enxergar, não consegue ficar com o olho aberto. Olha o levantamento, o Cássio saiu, bola sobrou na cara do gol, o Corinthians pode empatar, Rafael Moura! O chute do Nadson e o Rafael Moura empata o jogo no Pacaembu. O Corinthians é premiado pelo esforço. O Vasco é punido pela falta de ousadia no segundo tempo. E o jogo está empatado aos 21 minutos. Rafael Moura, 7º gol dele no campeonato. É oportunista. Sobrou lá dentro, ele bota pra rede, Noronha. E um gol chorado, né? Chuta pra cá, chuta pra lá, rebatida, bateu na mão do jogador do Vasco. Enfim, o Corinthians chega com justiça ao empate. O Vasco se acanhou muito e aí é pedir, né? Jogar contra um Corinthians empurrado pela sua torcida, em boa fase. Ficar esperando é pedir pra tomar. E agora o Corinthians se empolga com o Eduardo Ratinho. Tentou pro Rosenei. Vai chegando lá o Carnão. Vai saindo o lateral favorecendo o Corinthians. Agora segura Fiel. Olha o Corinthians apertando o Magrão. Levantou pro Nadson. Cássio. Ele é baixinho, mas ele cabeceia muito bem. Cruzamento do Magrão. E o Cássio com o pé evita a virada corintiana. Bateu nele, mas enfim, tá lá pra isso. Aí o Moraes tentou o drible em cima do Marinho. Levou vantagem. Jean levantou pro Ramon. Que bola do Jean. Aí o Ramon, desarmado pelo Marcelo Matos. O Ramon tem 34 anos e nitidamente ele não mantém o mesmo movimento físico do time. Eduardo Ratinho, o Corinthians vem como uma avalanche. Cruzamento. E o Igor joga pela linha de fundo. Ou o Vasco sai do jogo, ou o Corinthians vem. Da maneira que está encolhido, o Vasco vai perder esse jogo. E o Corinthians agora joga com 12. Aí o César, levantamento. O desvio do Carnão foi fundamental. Aí o Ramon tentou o drible pela direita, acabou desarmado. Chegou lá atrás o Moraes. E a bola fica com o Marcelo Matos. Outra vez o Ramon faz o levantamento para o Nadson. Claudemir acompanha, a bola vai pela linha de fundo. Gol, a gente se vê por aqui. Quat 0, 0 açúcar, 0 nhenhenhé. Você está revendo o gol de empate do Corinthians. Gol com cara de time que está pressionando contra o outro encolhido, mas eu preciso corrigir a frase que eu disse aqui, né? O Cássio, na verdade, ele não saiu mal, ele socou mal. Ele foi na bola direitinho, estava na jogada. O soco é que lascou. Teve um detalhe também. Ele quando socou e caiu mal, caiu em cima do Marinho, teve dificuldade de voltar, e o Marinho até agora coloca a mão nas costas, sentindo a pancada. E o Rafael Moura fez o gol, veio até aqui o banco de reservas do Corinthians para comemorar junto ao Roger, e o Leão mandou um recado para ele: eu quero mais um gol. Aí o Andrade trabalhando com o Claudemir. Faz o levantamento buscando o Ramon. Chega o Betão, domina, sai jogando pro Corinthians. Não domina o César, a bola saiu lateral favorecendo o time do Vasco. A casa das 7 mulheres. Hoje, logo depois do futebol. Tá na hora do Ramon sair. É provável que isso aconteça agora, Noronha. O xodó da torcida, o Abedi, está se preparando para entrar com a camisa 15. Vou perguntar a ele quem sai. A gente já informa. O Abedi que dá velocidade nessa saída de bola. Exatamente o problema que o Vasco... Quando o Vasco se meteu nesse problema, né? Era só jogar igual, mas
Não é com o Vasco, não é com o Corinthians, é no mundo inteiro. O time está ganhando fora de casa, vira, volta para o segundo tempo, volta lá atrás na expectativa de segurar resultado. Não deu outro. É o Ramon que vai sair e o Abedi, que entra com a 15, é um dos artilheiros do Vasco nesse campeonato. Ele tem 6 gols, assim como o Moraes. Vai sair o Ramon, que não consegue realmente manter o mesmo nível físico, né, do restante do time. Mas fez um bom jogo, Ramon. Enquanto teve pernas, né? Do tempo já. Sem muita folha. Tava mortinho, cara. Vai a falta do Paulão sobre o Rafael Moura. Você está vendo o Fábio Braço botando gelo ali na vista direita, em função de uma dedada que ele tomou ali do lado direito com a mão, né, do Rafael Moura. Aí Marcelo Matos trabalhando com o Betão. Passamos de 26 minutos e meio de bola rolando. Estamos nos aproximando dos 27 minutos do segundo tempo. Anacleto Campanella, São Paulo vai vencendo o São Caetano por 1-0. Vila Belmiro, Santos e Fluminense 0-0. Aí o César recebendo na ponta esquerda. Rafael Moura na área. Veja o levantamento, a bola passou por todo mundo. Sobrou com o Eduardo Ratinho, Rafael Moura, Rosinei, Nadson, cruzamento. Rafael Moura de cabeça, a bola vai para fora. O Corinthians chegou de novo. Cruzamento do Eduardo, que é talvez o principal fundamento exercido por esse rapaz, né? Ele bate muito bem na bola, cruza muito bem. Tem só 19 anos o Eduardo. Já foi um dia chamado de Eduardo Ratinho, é o mesmo. Aí o Rosinei. Falta cometida pelo Amaral sobre ele. Hoje nós tivemos Grêmio 4-0 na Ponte Preta. O Grêmio é vice-líder com 45 pontos. Figueirense 1-0 no Inter. Tomada de bola do Diego. O Botafogo venceu o Juventude por 2-1. Adiantou muito o Diego. Foi desarmado pelo Marcelo Matos. Faz um papel ali, às vezes, de terceiro zagueiro. Faz o Igor no Vasco. Levantamento da ponta esquerda pro César. Tentou ganhar do Claudemir. Falta do Claudemir. Wilson Mendonça marcou. O Claudemir não permite a progressão do César. Falta clara, né, Reit? Falta clara. Deixou o braço empurrar o adversário para tentar sair jogando. O árbitro em cima marcou. Imaginado alto para você, veja a área do Vasco. César vai na cobrança de falta pro Corinthians. Rosinei está na boca do gol. Levantamento, Cássio saiu, agora conseguiu desviar para escanteio. Olha o César para fazer a cobrança do escanteio do lado direito. Cássio orientou ali os jogadores do Vasco. Vem cobrança, não está valendo essa cobrança de escanteio. O Wilson vai botar ordem na casa. Então agarra, empurra. Ele já avisou, os dois ali. Quem fizer, ou ele dá o pênalti, ele... Paulão e Marinho. Exatamente. Paulão pelo Vasco e Marinho pelo Corinthians. E os dois são fortes, hein? Aí a cobrança do escanteio. É só tiro de meta, favorecendo o time do Vasco. Vamos à participação dos internautas. Você que navega pela grande rede, que participa das nossas transmissões. O que o Renato Gaúcho precisa fazer ainda mais para segurar o ímpeto do Corinthians? O Wagner William, de São Luís, a capital maranhense. Obrigado ao Wagner pela participação lá direto de São Luís. Falta sobre o Jean. E aí, Sérgio Noronha? Também o Renato não, são jogadores em campo. Tem que ter mais tranquilidade, botar a bola no chão, trocar passe, evitar o chutão que estão dando. Até agora, o Corinthians tem mais que o Vasco, vontade, mais perna, mais músculo, mais decisão. Aí o Jean vai para cima da marcação. César ficou, Jean foi no fundo, cruzamento, subiu para fazer o corte Betão. A bola vai ficar ali na disputa do Rosinei, ele e o Andrade. Melhor pro Andrade, tocou pro Moraes. Muito cercado, tocou de primeira atrás, Claudemir dominou mal. Aí perdeu e arruma, é o contra-ataque do Corinthians. Levantamento do Ramon foi muito forte, vai saindo o Cássio para fazer a defesa. Amanhã, 3h15 da tarde, Brasil e Austrália. A semifinal do Campeonato Mundial Feminino de Basquete. Valendo uma vaga na grande decisão, 3h15, Ibirapuera, aqui em São Paulo. Lotado, empurrando a seleção brasileira, que hoje venceu com 24 pontos de vantagem a campeã europeia, República Tcheca. Que partida fez a seleção brasileira hoje? Aldemir devolvendo para o Jean. A Medita na área, cruzamento. Marinho tirou. Ela fica no Andrade. Domínio escapou um pouquinho, mas ele conseguiu proteger. Igor
Tentou no comando pro Abedi. Girou Abedi, com ele o Marinho. Cortou, tocou no Rosinei. Aí Rafael Moura. Aí o Paulão na marcação. Tirou, a bola vai ficando na esquerda com o César. Outra vez o Rosinei. Falta cometida pelo Abedi sobre ele. Aos 30 minutos de bola rolando no segundo tempo. Estamos no Pacaembu, lá do alto para você. Estádio Municipal do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo. Aí Marcelo Matos. Chega o Ramon. Da jogada ali pela direita, escorregou, se levantou, brigou o Vasco. Diego adiantou muito. Marcelo Matos. Soube a bola, que beleza. Arrumando na direita para o Ramon. Devolve mais uma vez do Marcelo Matos. Aí faz o levantamento. Subiu o Andrade, tirou. Abedi arruma mal, mais um erro de passe. O Vasco errou muito pouco no primeiro tempo nos passes. Agora no segundo tempo, nos últimos 10 minutos, começou a errar um pouquinho mais. Mas o Corinthians tem quase o dobro de passes errados, 26 contra 14 do Vasco. Aí o Moraes. Corinthians marcando a saída de bola do Vasco. Ela tocou no Magrão, é lateral. Favorecendo o Vasco, vai lá o Diego para fazer a cobrança. Próximo domingo, Campeonato Brasileiro de Stock Car. A última prova da fase de classificação, definindo os 2 últimos pilotos que vão compor o grupo de 10. Que em 4 provas, que você vai curtir tudo na Globo, estarão disputando o principal título do automobilismo brasileiro. Brasília, Autódromo Internacional de Brasília, grande público. Expectativa muito grande para essa corrida, esse novo formato da Stock Car Brasil. Domingo ao vivo dentro do Esporte Espetacular. Aí o Magrão, levantamento para o Rafael Moura, saiu bem, o Cássio do gol foi lá tranquilo para fazer a defesa. Amanhã, depois de Páginas da Vida, tem as deliciosas confusões da grande família. Vai lá para fazer a cobrança o Betão do lateral, favorecendo o Corinthians. São Paulo segue ganhando do São Caetano por 1-0. Mesmo desfalcado de 5 titulares. O líder do campeonato, depois de uma turbulência, vai emplacando uma segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Antecipação do Andrade, deu bote certinho. Na hora de dar o passe, errou. Levou sorte que é lateral pro Vasco ali pela esquerda. Aí o Moraes, jovem Moraes, alagoano de Maceió, tem só 22 anos. Chegou à seleção brasileira. As revelações do Vasco que vem com o Diego. Tocou pro Abedi. Arrumou pro Jean. Que bolão. Jean foi pra área. Atrás. Abedi. A chance do segundo. Cortou. Abedi. Bateu. Tirou o zagueiro. Voltou. Bateu ali em todo mundo. Jogadores do Vasco reclamaram de um toque de mão. A bola foi tocada pra fora. O Abedi chutou. Veja só. Agora a reclamação de um toque de mão ali. Se foi também. Acho que foi sem querer, mas o Ratti vai falar pra gente. Mesmo que tivesse tocado, não tinha intenção o jogador. Que chance teve o Vasco agora, hein? Abedi, Jean, que lindo giro! Tentou pro Claudemir, dominou atrás no Jean, corta a zaga do Corinthians, a bola vai saindo em lateral. 34 minutos do segundo tempo. Quando consegue trocar passe, o Vasco fica perigoso. Da base do chutão, é que não dá. O Moraes tentou o toque para trás, acabou desarmado e na sequência o Andrade joga essa bola para a lateral. Subindo o Paulão. Recebe o Andrade. Se manda pela direita. Foi o Betão para fazer o corte. Cada um. Essa expressão deu pro ouvido do Leão. Vai saindo! Vai saindo! Aperta, aperta que vai! Aí, Aldemir dominou mal. Recuperação do Corinthians. César, Ramon. 3 jogadores do Vasco na marcação. Ele toca no Rafael Moura. Levanta pelo meio pro Rosinei. Domina mal o Rosinei. Lá atrás do Amaral dá um chutão pro ataque. Marinho chega, para de cabeça. A bola sobra no Andrade. Mas dominou adiantando muito. César no Magrão. Aí Rosinei ajeita pro Marcelo Matos, que tá como se fosse um zagueiro do lado direito. Aí vem o Marcelo Matos. Esse é o Eduardo Ratinho. Diego vem na marcação. Vasco agora todo fechado. Outra vez o Rosinei. O Corinthians se expôs um pouco nos últimos minutos. O Vasco teve 2 chances de fazer o segundo. Aí o Magrão levantando no comando. O Nadson voltou para ele. O Nadson pega bem. Jogou para fora. Foi pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui.
Vivo, você recebe ligações e pode falar mais. Ajuda! Passamos de 35 minutos, tá aí o Leão gritando muito com o seu time, envolvido no jogo, né? Sentiu um momento depois do empate para fazer o segundo com o apoio da torcida, que já acalmou-se um pouco a essa altura. O tempo inteiro assim, sinalizando, gesticulando e gritando muito o Leão à beira do campo, principalmente orientando o posicionamento dos jogadores de meio campo. Demorou até para sair um palavrão do Leão que deu pra gente ouvir agora. Vai lá o Claudemir, arremessando, buscando o Moraes. Mais um lateral favorecendo o time do Vasco. Corinthians, que tem uma cogestão, né, com o MSI, que trocou o seu dirigente para o Brasil, Kia Joravchan, um outro iraniano assumiu o comando do MSI no Brasil. Eles tentando viver momentos de paz nessa relação com o seu cogestor. Aí o Jean cruzando, cortou o Betão, chutão do Marinho. Aí o Paulão, a para de cabeça para o Igor, tentou tirar do Rafael Moura, mas o Amaral aperta, se enrola todo. Agora ficou com o Rosenei, arrumou para o Rafael Moura. Nadson tá lá pelo comando, o Rosenei passa na direita. Rafael Moura trouxe pelo meio, tentou para o Nadson. Nadson dominou, arrumou, levou para o pé esquerdo, bateu de bico para fora o Nadson. Mas o Nadson é isso, ele é um jogador muito rápido, chuta com os dois pés e sempre procura clarear a jogada para chutar. Entrou para isso, é a segunda seguida que ele finaliza. São os músculos que eu falei que o Leão botou em campo. Força, músculo, objetividade, tentar fazer o gol, tentar virar o jogo. Já conseguiu empatar. Corinthians que volta a jogar domingo contra o Internacional em Porto Alegre. Grande jogo, hein? 4 horas da tarde. O Vasco faz um clássico estadual contra o Botafogo, domingo 6h10 da tarde no Maracanã. Ô Luiz, diga, José essa falta agora foi a 50ª do jogo. 50 faltas num jogo bonito, bem jogado, não havendo rodízio de faltas sobre um jogador, é muita falta. É um negócio realmente extremamente complicado você aceitar um jogo de futebol com 50 faltas. Ainda mais um bom jogo de futebol. Pintou a bolinha aí. Tem gol no Campeonato Brasileiro e é gol na Vila Belmiro de pênalti. Kleber Santana faz 1 para o Santos, 0 para o Fluminense. Santos terceiro, Fluminense 10º com 33 pontos. O jogo lá também caminhando para a parte final e o Santos faz de pênalti. Santos que perdeu domingo com um gol de pênalti. E daqui a pouco a gente vai ver o lance do pênalti e a cobrança do Kleber Santana. Houve reclamação lá na Vila por parte dos jogadores do Fluminense na marcação do pênalti. Aí o Ramon traz pela diagonal. César chuta forte de fora da área, não teve liberdade, levantou pro Rosinei, de cabeça pro Nadson, vai no fundo, calcanhar. Rafael Moura tentou o drible, voltou, sobrou pro Magrão, de novo Rafael Moura finalizou e jogou para fora. Vamos então a Vila Belmiro. Já temos condições? Acho que ainda não temos no ponto a Vila Belmiro. Vamos lá então, vamos ver o pênalti e o gol do Santos na Vila Belmiro. Aí o passe do Denis, Tabata, olha o lance. Esse aí é o pênalti que o Kleber Santana cobrou e fez. Ô José Roberto Rádio, foi pênalti nada. O jogador tropeça, cai sozinho, não foi tocado pelo jogador do Fluminense. Realmente um absurdo uma penalidade marcada dessa maneira. Eu aproveito para dizer o seguinte, viu, José Roberto Rádio, o Luxemburgo faz tanto barulho quando o time dele tem um lance assim contra, né? Que quando acontece a favor do Santos, aí fica tudo mais no Luxemburgo. Acontece lá e cá. Erros de arbitragem acontecem para os dois lados. No caso da Vila Belmiro, a arbitragem do Leonardo Gaciba. O melhor árbitro do Brasil no momento, o Leonardo Gaciba está apitando lá. Aí o Amaral tocando no Diego. Diego recebe na esquerda, trabalhando com o Moraes. Aí o Moraes vai tentar o drible, marcado pelo Marcelo Matos. O duelo é bom, o Marcelo Matos é um marcador implacável. E ele leva melhor, o Moraes apertou. Marcelo Matos consegue sair com a bola. Colocou mais atrás no Eduardo Ratinho. Levantamento ali pelo meio, toque do Ramon. O Vasco conseguiu adiantar um pouco o time. Saiu daquele sufoco, mas passou a errar mais passes o Vasco no segundo tempo. Aí o César. Falta do Jean sobre ele. 40 minutos. Falta favorecendo o Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui.
Skol, com Skol tudo fica redondo. Corinthians no ataque, Marcelo Matos. Trabalhando com o Magrão. Tentou no comando pro Ramon. Ramon chega dominando. Carlão aperta, ele joga na direita pro Eduardo Ratinho. Vem levantamento, Rafael Moura, Marcelo Matos. A bola vai sobrar com o Nadson. Chegou para fazer o corte o Paulão. E a bola fica com o Marinho. Vai jogando o Marinho, faz o levantamento. Chegou para fazer o corte o Amaral. Aí toca no Abedi. É muito rápido o Abedi. E ainda entrou no segundo tempo, entra descansado, né? Olha para ele na ponta esquerda, briga pela bola. Mas foi muito bem na jogada o Marinho. E a torcida do na sequência, na hora de tirar o 10, hein, Marinho? Só que o Abedi levantou muito forte e a bola vai ficar lá com o goleiro Marcelo. Eu estou impressionado com o pênalti da Vila Belmiro. Eu não sei se... Acho que a gente pode mostrar até daqui a pouquinho de novo esse lance. Porque não é possível. O Tabata caiu sozinho, como disse o Wright. E é o Leonardo Gaciba que está dando lá, o melhor juiz do Brasil. Num jogo tão importante, né? Que vai decidindo o campeonato. Albertão! E um pênalti no finzinho do jogo assim. Aí o Jean. Luiz. Mais atrás no Claudemir. Diga. Agora o Renato já parece conformado, até querendo o empate. Ele vai tirar o Moraes daqui a pouquinho, camisa 10 para a entrada do Coutinho, 14. Coutinho que é o jogador de meio campo com função de marcação. Você viu o Coutinho no aquecimento. Já já ele vai entrar no jogo. Hoje nós tivemos Figueirense 1, Inter 0, Botafogo 2, Juventude 1, Paraná 2, Fortaleza 0, Goiás e Atlético Paranaense 2-2. Aqui o Corinthians apertando com o Nadson pela esquerda. Ele fez o levantamento. Cássio saiu mal, Rafael Moura furou! O Cássio ficou no meio do caminho. Vamos ver o pênalti da Vila Belmiro de novo? Pra gente tirar essa dúvida. Passe do Denis. Fernando na marcação. Tabata. Absolutamente sozinho. Puxa vida, hein? O Gaciba, que como você falou, eu referendo também, é o melhor árbitro do Brasil nesse momento, cometeu um erro capital, né? Porque é um resultado a favor de uma equipe, o cartão amarelo agora. Mas o rapaz tá saindo. Cartão amarelo, Wright. Mas ele demorou a sair, entendeu? Como ganhou tempo, o árbitro tem o direito de fazer isso. Agora, realmente, o pênalti lá que o Gaciba marcou... Porra! Entrou o Coutinho. Aí o Renato, entra o Coutinho, que é jogador de marcação, 43 minutos fora os acréscimos. E o Coutinho já entrou participando da jogada ofensiva, quase que ele botou o Jean em condições de partir para a finalização. Aí vem o Corinthians pela esquerda com o César. Tocando no Nadson. Marcado pelo Claudemir. Liberdade para o Magrão. Coutinho vai para o bote. Magrão ganhou. Levou para o pé direito. Arrumou para o Ramon. Ramon domina na esquerda para o César. Rafael Moura. Nadson pedindo cruzamento. Subiu para fazer o corte. O Igor jogando essa bola para fora. Aí no detalhe o Igor. Gaúcho de Santana do Livramento. Revelado no próprio Vasco da Gama. O corte dele para você. Escanteio na ponta esquerda. O César vai na cobrança. O Diego ficou lá na primeira trave. Cobrança do César. Ramon, a bola passou. Jogadores e torcida corintianos pedindo pênalti do Paulão. E você viu que a bolinha pintou aí. Tem gol acontecendo no campeonato. Jogos são importantíssimos. O campeonato vai dando contornos de decisão. E é gol na Vila Belmiro. O Fluminense empata o jogo contra o Santos. Luiz Alberto contra. Deixa tudo igual na Vila Belmiro. O Santos volta aos 40 pontos e o Fluminense vai ganhando um pontinho, 34. Vai perdendo uma posição em relação ao início da rodada, mas vai ganhando um ponto. Fala, José Roberto. Desculpa, por favor. Bola na mão, não houve nenhuma intenção do jogador em pedir, em levar a mão na bola. Tranquilo, o árbitro em cima agiu corretamente, mandou prosseguir. Esse empate, o Vasco vai saindo fora da zona de classificação para a Libertadores, embora tenha o mesmo número de pontos do Paraná. Teremos 3 minutos de acréscimos. O Paraná tem 37, mas 11 vitórias, o Vasco tem 9 vitórias. Dos times da ponta, né, o Vasco e o Figueirense são os que menos venceram. O Vasco e o Figueirense tem 9 vitórias. O Juventude que está atrás deles tem 10, por exemplo. E aí os que estão à frente, Santos, Inter e Paraná, 11. Eu digo o número de vitórias porque é o primeiro critério para desempate. Aí o Claudemir. Virando para o Diego. Vai passar o Abedi na ponta esquerda.
Valoriza o Diego, toca no Abedi. Eduardo Ratinho protege, o Abedi jogou essa bola para fora, o lateral é do Corinthians. Daqui a pouco, a Casa das 7 Mulheres. Logo depois do futebol. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. E claro, os gols da quarta-feira. A cobertura do Mundial de Basquete, a nossa seleção na semifinal amanhã contra a Austrália, 3h15 da tarde, ao vivo na Globo. Que jogo, hein? O Brasil vai parar para torcer pela nossa seleção depois da grande vitória por 24 pontos hoje. Uma grande atuação sobre a campeã europeia, República Tcheca. Jean tentou para o Claudemir. Essa bola é muito longa. Aos 46 do segundo tempo. Não é fácil não de... Vamos a 48. Andrade fez de falta para o Vasco no primeiro tempo. Rafael Moura empatou no segundo tempo para o Corinthians. Marcelo Matos levantando. Rafael Moura dominou. A bola fica com o Igor. Ele tenta sair jogando. Tocou com o Abedi. Faz um levantamento muito forte para o Jean. Mas o Jean acredita em todas. Ele se esforça muito, corre demais. O Jean chegou dominando. O que fazer agora? Esperar ou buscar o escanteio chutando contra o corpo do marcador? Ele tentou a jogada, mas se deu mal. Vai subindo ali o Coutinho. Abedi tentou a jogada para cima do Marinho. Marinho protegeu ali, o Abedi caiu e mandou seguir. Diego. A bola vai ficar com o Rosinei. 47 minutos. Minuto final no Pacaembu. Torcida do Corinthians faz um frisson nessa tentativa de último ataque. Eduardo foi muito bem no bote. O Coutinho ganhou e sai jogando para o time do Vasco. Aí vira o jogo na direita para o Jean. Coutinho foi lá pelo comando. Jean marcado em cima pelo Betão. E o lateral do Vasco ali pela direita. Corre o Jean, né? Impressionante como ele se esforça, como ele se doa. O Jean, revelado pelo Flamengo. Nasceu em São Gonçalo, no Grande Rio. Aí o Coutinho recebendo do lado direito. 47 minutos e 50. Coutinho vai para a jogada individual. E arrumou o escanteio. O Magrão chegou tocando para fora. Se é que nós vamos ter tempo. Se o Vasco tiver pressa, consegue cobrar o escanteio. Veja lá o reloginho. 47, 52, 53. Está acabando o jogo no Pacaembu. Pressa não é o forte do Vasco, não. Doido que o jogo acabe, o time do Vasco. O árbitro pode acabar aí, não precisa mandar mais nada. Aí o Jean recebendo na direita. Quando apita Wilson Mendonça. Fim de papo no Pacaembu. 1 para o Corinthians, Rafael Moura. 1 para o Vasco, gol de Andrade. Vamos ao gramado com os repórteres da Globo. O Andrei Camp e o Carlos Gil. Conversar com o Nadson, jogador do Corinthians que entrou no segundo tempo. A missão do Leão para vocês era virar o jogo. Vocês conseguiram pelo menos empatar. Acabou sendo bom em função do que foi o primeiro tempo? É claro que não. A gente tá jogando diante da nossa torcida. E o resultado que interessava pra gente foi a vitória. Mas a gente conseguiu um empate e a gente tava perdendo. Eu acho que não saiu de mau tamanho, mas segundo